Olha, eu acho que em face com os últimos acontecimentos, chegou a hora da gente colocar uma lupa aqui nas nossas conversas, nessa situação do Isaac, dessa novela envolvendo os protagonistas de Isaac, Liverpool e Newcastle, mas também fazendo um paralelo com a outra novela, essa já com metade da saga resolvida e com a outra metade ainda em definição, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, que é Donnarumma PSG e futuro do goleiro italiano. Você possivelmente ou até provavelmente tem acompanhado, mesmo que por alto, essas novelas e algumas outras dessa janela de transferências aqui do futebol europeu. Nada novo no front, né? Toda janela tem novela, mas dessa vez chamou a minha atenção as quantidades de quedas de braço, a quantidade e a intensidade delas, tá? Entre jogadores e clubes, mesmo em acordos ainda vigentes e assinados por ambas as partes. Ninguém aqui é poliana, ninguém aqui é ingênuo e vê o mundo cor-de-rosa achando que o futebol e o esporte em alto nível é feito apenas de histórias harmônicas entre as partes e que ninguém quebra contrato, ninguém quebra acordos, etc. e tal. No fim das contas, quase tudo é justificado e justificável dentro do argumento de que você está fazendo o melhor para a própria perspectiva. Quando a perspectiva é do clube, ela geralmente ganha coro entre o canhão, que é a torcida. Quando a perspectiva é do jogador, existe a sensação de que há uma traição maior do que quando o acordo é rompido do lado contrário, né? A promessa da base que abandona o seu clube é visto como traidor. As tantas promessas que você abandona fazem parte da conta do futebol, da matemática do futebol. Enfim, são essas as perspectivas que a gente está acostumado e que tem lógica, que tem os porquês. No futebol existem muito mais desencontros frustrantes e abruptos do que idolatrias, perdão, alegres e longevas. Então, assim, quem é que está mais correto e quem é que está mais errado? O jogador que força uma transferência do clube ou o clube que força uma transferência do jogador? E a gente tem esses dois casos simbólicos desses dois lados do futebol, menos bonitos, menos perfumados, que são os casos de Alexander Isak e Gianluigi Donnarumma. Vamos começar pelo caso mais próximo aqui de mim, que é o do atacante sueco do Newcastle, pelo menos até o momento. Excelente jogador, 25 anos de idade. Ele chega ao Newcastle, jogava pela Real Sociedade e antes na Alemanha, na Holanda e passagem rápida pelo Borussia Dortmund. Ele foi contratado em 2022 e na terceira temporada, a passada pelos Magpies, ele foi essencial para tirar o clube de uma fila que durava 70 anos em relação a títulos nacionais, quando o Newcastle enfim conquista a Copa da Liga Inglesa para cima do Liverpool. Pois bem, ídolo, símbolo máximo desse novo Newcastle reenergizado e refinanciado pelo fundo saudita. E é natural que, dentro dessa evolução do Newcastle, ainda haja algumas prateleiras na cadeia alimentar que se alimentam do Newcastle. É natural. O Newcastle ainda não chegou no ponto, e provavelmente não chegará, de ser um Bayern de Munique, de ser um Real Madrid, de ser um Barcelona. O próprio Liverpool não chega, né? O próprio Liverpool, como a gente viu no caso do Arnold lá atrás, com o caso do Suárez, volta e meia tem que perder esses caras para os gigantes espanhóis. Mas o Newcastle perde, inclusive, jogadores para dentro da pirâmide inglesa, não só para a pirâmide europeia. Então, assim, é natural que o Isaac, ele enxergue que tenha batido num teto e o mercado enxergue que esse teto ele pode ser furado com uma boa proposta. E aí o Liverpool veio forte e chegou no que foi reportado como uma proposta a mais recente delas de 110 milhões de libras. É uma proposta que colocaria o valor do Isaac muito próximo do valor do Wirtz, que já bateu o recorde histórico de transferência mais cara, valores não corrigidos, da história da Premier League. O Newcastle disse não.
Isso em meio a medidas drásticas tomadas pelo Isaac. Tá? Ele não fez parte da pré-temporada do clube, ele não veio treinando com o grupo e muito menos jogando. Ele se recusa a vestir a camisa do Newcastle. Detalhe importante, em 2022, ele renovou o contrato por 6 anos, sem multa rescisória. Pouco tempo depois que ele chegou, se eu não me engano. 6 anos sem multa rescisória. Até 2028, portanto, faltam mais 3 temporadas. Repito, sem multa rescisória. Não é uma prática muito comum na Premier League colocar multa nos contratos. E aí, na noite desta terça-feira, que é o que motiva esse vídeo hoje, o atacante ele se posicionou publicamente pela primeira vez desde o começo desse novelê. Nas redes sociais, lá no Instagram, ele foi lá e escreveu, abre aspas, eu fiquei em silêncio por muito tempo enquanto outros falavam. O meu silêncio permitiu que pessoas empurrassem a própria versão dos fatos, ainda que elas saibam que essas versões não refletem o que foi acordado nos bastidores. A verdade é que promessas foram feitas e o clube sabe do meu posicionamento há muito tempo. Agir agora como se tudo isso fosse surpresa é enganar. Quando promessas são quebradas e a confiança é perdida, a relação não pode continuar. Fecha aspas para os principais pontos desse recado do Isaac. E o Newcastle respondeu em nota oficial, abre aspas para o clube. Estamos decepcionados com o post de Alexander Isak. Queremos deixar bem claro que Alex segue sob contrato e que nenhum compromisso jamais foi acertado por qualquer representante do clube em relação a uma saída de Alex nesta janela. Queremos manter os nossos melhores jogadores, mas também entendemos que jogadores têm os próprios desejos e escutamos essas perspectivas. Como já foi explicado para Alex e seus representantes, nós temos o dever de sempre considerar o que for melhor para o Newcastle, para o time e para os torcedores em todas as decisões. E já deixamos claro que as condições para uma venda nesta janela não foram alcançadas e nós não vemos essas condições sendo alcançadas pela frente. Alex segue parte da nossa família e será novamente bem-vindo quando decidir se juntar aos companheiros, fecha aspas para o Newcastle. Ratinho? Que parada, hein, bicho? Casos de família. Que parada. Trocando em miúdos, né? Assim, principais pontos. O Isaac diz que o Newcastle está mentindo. E o Newcastle diz que o Isaac está mentindo. Em relação a promessas que foram feitas e quebradas e tal. O Isaac diz que não vê futuro na relação. E o Newcastle ainda o chama de família. O Isaac quer sair. E o Newcastle não vê hoje qualquer possibilidade do valor da venda ser atingido. Dizem que em torno de 150 milhões de libras. A última proposta foi 110, lembremos. Então, bicho, tava um nó esquisitíssimo aí, né? Esquisitíssimo. E aí, analisando os fatos públicos, eu acho que fica muito fácil dizer e concluir que o jogador está se comportando como um mimado. Tá? Eu não sei o que foi prometido para o Isaac, mas vamos lá. Cara, o que foi prometido deveria estar em contrato, deveria ser uma cláusula, tá? Assim, se o Isaac teve essa promessa feita e o representante dele não colocou em contrato, tem que trocar de representante. Porque, como sabemos, o futebol ele é feito de promessas quebradas também, de palavras que são encurvadas, que são recolocadas e reposicionadas e reescritas de acordo com os fatos, de acordo com os jogos, de acordo para onde o vento está batendo no momento. Então, cara, beleza, se teve a promessa, acreditando no Isaac, se teve a promessa, foi juvenil, porque tem que colocar no contrato. Se não teve a promessa, aí pior ainda, né? Aí pior ainda. Se teve a promessa e foi quebrada, o Newcastle também está no erro. Porém, ele tem o poder do contrato, enquanto o Isaac tem o poder de não querer jogar. E aí vejam vocês como a ironia, muitas vezes ela faz o círculo completo. Um dos alvos do Newcastle para o ataque chama-se Yone Wissa,
atacante do Brentford, que quer ir para o Newcastle. E o Brentford não quer liberá-lo para o Newcastle. E aí o que o Wissa está fazendo? O mesmo que o Isaac está fazendo com o Newcastle. Então o futuro Isaac está agindo da mesma forma como o Isaac. Cara, o futebol é impressionante. Então o Newcastle está buscando uma reposição que segue a mesma cartilha do Isaac com o próprio Newcastle. É fascinante. E às vezes, acho que esse caso mostra um pouco também, a sua insatisfação é o sonho de outra pessoa. A insatisfação do Isaac estar no Newcastle é o sonho do Wissa. Enfim. Isso não é novidade. Nessa mesma janela, o Gyökeres fez a mesma coisa com o Sporting até ser vendido para o Arsenal. O Harry Kane fez isso com o Tottenham quando tentou ser vendido para o Manchester City em 2021 e não conseguiu. O Suárez fez isso com o Liverpool em 2013, forçando uma transferência para o Arsenal e não conseguiu. Ainda teve um detalhe maravilhoso enquanto história do esporte, que o Arsenal acreditava que a multa do Suárez com o Liverpool era de 40 milhões de libras e fez uma proposta de 40 milhões de uma libra a mais. Mas não tinha isso, acho que a cláusula já tinha sido vencida, ou nunca existiu. E o Suárez fez a melhor temporada com o Liverpool depois de não ser vendido para o Arsenal, e aí foi vendido no verão seguinte, europeu, para o Barcelona. Então, bicho, assim, o que fazer com essa situação? Eu, no lugar do Newcastle, eu venderia, tá? Eu tentaria chegar ali nos 120, 130 e venderia. É horrível perder o seu destaque? Sim. É pior ainda perder o seu destaque para uma concorrência? Claro. Ainda mais de toda essa briga, é ruim dar para o jogador o que ele quis, o que ele quer? Também. Mas, bicho, imagina o vestiário do Newcastle nesse momento. Imagina o Bruno Guimarães, capitão. O Sandro Tonali. O Newcastle depois de apoiá-lo em todas as questões das apostas esportivas lá com o Milan. O Joelinton, que está desde 2019. O Schär, que está desde 2018. E viu a tempestade antes da bonança, portanto. Assim, eu não consigo ver esse vestiário abraçando o Isaac, não. Não consigo, bicho. O Isaac está errado. Se o Newcastle também está errado, aí depende do que aconteceu nos bastidores. Mas independentemente disso, o Isaac está errado porque existem outras maneiras de você conseguir o que deseja. Veja o Eberechieze, que está próximo de fechar com o Tottenham, jogando com o Crystal Palace, campeão da Supercopa da Inglaterra, marcou na estreia da Premier League e está saindo pela porta da frente. O Isaac, se sair, sairá pela porta dos fundos. Se ficar, vai ter que comer muito feijão com arroz, vai ter que fazer muito gol, vai ter que pedir muito pedido de desculpa para ver se consegue voltar a ter o respeito do torcedor e dos companheiros de vestiário e do treinador. Então, eu, no lugar do Newcastle, eu venderia. O problema é que o Newcastle está conseguindo contratar reposição. O Wissa parece que vem, mas tentou vários jogadores no mercado e não conseguiu. De Ekitike, passando por Delap, passando por Sesco, e ninguém fechou com o Newcastle. Então também existe o fato de não ter conseguido uma reposição até agora, antevendo a saída. Bom, passando para o outro lado da mesma moeda. E quando o clube isola o jogador? E quando é o clube que coloca o cara na geladeira sem mais nem menos? Assina contrato longo e de repente decide que o cara não presta mais. Veja o Chelsea com o Nicholas Jackson. Contrato até 2033. Não serve mais. O Manchester United com o Malásia, com o Antony, com o Garnacho, com o Sancho. São casos um pouco diferentes. Aí tem alguns estresses com o treinador, mas enfim. É para fazer o pacote aqui de exemplos que eu estou lembrando que são correntes, vigentes. E claro, o PSG com Gianluigi Donnarumma, campeão da Champions, melhor goleiro da última temporada, vai ser premiado agora em setembro na Bola de Ouro com certeza, e sequer relacionado a um ano do fim do contrato. Por que, pergunto eu, isso não foi feito no começo da janela? Por que o Luiz Henrique, que já disse publicamente que é dele a decisão, né, de ninguém mais, do PSG, por que ele não foi no começo de junho, logo depois do título da Champions, antes de jogar a Copa do Mundo de Clubes, ou durante a Copa do Mundo de Clubes, e falou: Donnarumma, você não faz parte mais dos meus planos,
E aí o empresário do Donnarumma iria falar com o PSG quanto que você quer, ligaria para Clara Albuquerque, para o Fabrício Romano, para qualquer um, para os caras da Itália também, e falaria, o PSG quer vender o Donnarumma por tanto. E aí liga para os outros clubes e tudo já começaria a ser resolvido muito antes da abertura da janela principal desse entre temporadas e começo de temporada. Mas não, foi logo antes da Supercopa da Europa que a gente foi saber disso, que o Luiz Henrique não relacionou o Donnarumma para um jogo que o Donnarumma foi essencial para o PSG estar, que foi a Supercopa. Então, bicho, eu acho que tem um erro muito grave do PSG e do Luiz Henrique. E existe outra ironia aí, que é isso acontecer com quem saiu do Milan sendo acusado de mercenário. Os Dollarumas, né? E tá aí agora sendo jogado na sarjeta pelo clube, que ele quis jogar depois de sair em fim de contrato com o Milan, sem deixar R$1 pro clube de Milão. E a frieza dos clubes é geralmente menos questionada, né? Porque a relação com o torcedor, acredito eu, do torcedor com o clube é incondicional e com o jogador é totalmente condicional, errática. Vai de 0 a 100, de 100 a 0, muito facilmente. Nesse caso, eu fico do lado do Donnarumma. O futebol é um negócio, mas eu detesto quem compara futebol com um emprego normal, com uma empresa normal. Não vem comparar futebol com uma fazenda. Não vem comparar futebol com o teu escritório. Não vem comparar futebol com a minha profissão no futebol. Porque, bicho, a gente está tratando de paixão. Sem paixão não tem negócio. Sem paixão não tem R$1 envolvido no futebol. Então, é preciso colocar isso na conta sim. O torcedor do Newcastle tem todo o direito de tratar o Isaac como traidor. O Isaac tem todo o direito de querer sair. O problema é como. Da mesma maneira que o clube tem que pensar muito no como quando for tratar o jogador que já não presta mais. Então, como você faz as coisas é muito importante quando a paixão ela é a condição sine qua non. Ela é a condição mínima para o futebol ser o que é. E para finalizar, sabe qual é o próximo jogo do Liverpool e o próximo jogo do Newcastle? Newcastle contra Liverpool. Em Newcastle, no St. James's Park. Segunda-feira. Eu estarei lá. E volto aqui para te contar como é que foi.